Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações de Riccati. Então vamos lá e vamos ao vídeo. As equações de Riccati, elas apresentam esse seguinte tipo. Elas vão vir aqui da forma dy dx igual a um p de x mais um q de x y mais um rx vezes esse y aqui ao quadrado. Máximo cuidado nessa hora para você não confundir com as equações de Bernoulli. Sendo assim, para enfeitar, nós vamos deixar aqui um exemplo. Se nós tivermos aqui, por exemplo, um y' para representar aqui o dy dx igual a uma p de x, esse p de x nós podemos colocar 2 mais t mais uma q de x de y, ou seja, nós colocarmos aqui 3x vezes y mais uma rt de y. Essa rt de y pode ser, por exemplo, 2y ao quadrado. Como podemos ver, nós temos aqui algumas funções. Nós temos o p de x é esse aqui. Nós temos aqui o q de x vai ser esse aqui. Lembrando que esse q de x aqui vai estar multiplicando aqui com y. E nós temos aqui uma rx de y quadrado, ou seja, um 2 aqui vezes esse y aqui ao quadrado. Lembrando que as equações de Bernoulli, elas são bem parecidas com isso aqui, então se atentem e não confundam as duas. Em seguida nós temos essa observação, ou seja, quando nós encontrarmos uma equação de Riccati, nós temos que pôr em mente que ela deve apresentar uma das soluções, ou seja, nós teremos que o y de 1 ele vai ser igual a alguma coisa, vai ser igual, por exemplo, a t, ou então a x, ou então a outra coisa. Veja que aqui eu trabalhei aqui com x e com t, então eu vou colocar aqui um t para ficar aqui mais amigável, porque se colocarmos aqui um t e depois aqui um x, vai estar aqui um pouco errado. Não vai ser exatamente uma equação de Riccati, pois apresenta aqui mais variáveis. E por fim, nós temos aqui uma solução. Então a partir aqui de uma solução e de posse aqui da equação, nós podemos deduzir a outra solução. Sabendo disso, vamos agora para o exemplo. Nós temos aqui essa seguinte equação e nós temos a seguinte condição. Nós temos que o y de 1, ou seja, o y de 1 de t vai ser igual a t. Você deve estar se perguntando, mas de onde saiu esse y de 1 de t igual a t? Vocês devem se atentar ao seguinte. Isso aqui, quando nós encontrarmos uma equação desse tipo, ela deve apresentar uma solução. Ela está aqui, pois eu ainda não tinha inserido ela. Agora que eu inseri, nós podemos deduzir a outra equação. Ou seja, quando você encontrar uma equação de Riccati, vai apresentar aqui uma solução para você encontrar a outra. Sabendo disso, quando nós encontrarmos aqui uma equação desse tipo, nós vamos pegar aqui um y igual a um t mais v. E com base nisso, nós vamos derivar. Nós vamos fazer aqui o dy sobre dt, que vai ser igual a derivada aqui desse t aqui com relação a t, que é igual a 1, mais o dv sobre dt. Ou seja, no final das contas, nós vamos ter que o nosso y' é igual a 1 mais v'. Lembrando que, em vez de colocar aqui dy dt, eu coloquei aqui nessa notação para ser mais simples. Depois disso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e nós vamos substituir isso aqui que nós encontramos, ou seja, aqui o y e o nosso y' aqui dentro aqui da equação. Onde tiver y', nós vamos colocar 1 mais v'. Isso aqui vai ser igual a 1 mais t ao quadrado menos 2ty. Lembrando aqui que esse y aqui nós temos que multiplicar aqui com o nosso t mais v. E nós temos aqui mais y ao quadrado, que o y ao quadrado é igual a t mais v ao quadrado. Depois disso é só organizar aqui a nossa equação, que 1 mais v vai ser igual a 1 mais t ao quadrado. Vamos multiplicar aqui, exatamente aqui dessa forma. Vai ficar menos 2t quadrado e menos 2tv. E aqui nós temos agora um produto notável, ou seja, o produto da soma. Vai ficar t mais v vezes t mais v. Vamos multiplicar aqui t vezes t, que fica t ao quadrado, t vezes v, que fica mais tv, depois a mesma coisa, mais tv, mais v
ao quadrado. Ficou aqui um pouco fora, mas nós vamos repetir aqui embaixo. T ao quadrado mais 2tv mais v ao quadrado. Nós vamos jogar isso aqui dentro. E agora nós vamos ter mais t ao quadrado mais 2tv mais v ao quadrado. E com isso nós podemos anular aqui alguns termos semelhantes. Vamos pegar aqui e vamos organizar eles da forma mais prática possível. 1 mais v' vai ser igual a 1 mais t ao quadrado. Mas esse t ao quadrado nós temos aqui outro t ao quadrado, então vai ficar mais t ao quadrado. E aqui nós temos menos 2t ao quadrado. Vamos ter aqui agora menos 2tv. Vamos ter aqui mais 2tv. E por último nós vamos ter aqui o mais v ao quadrado. Agora reparem o seguinte, nós temos aqui alguns termos semelhantes. Se nós somarmos t ao quadrado mais t ao quadrado, fica 2t ao quadrado positivo. Então nós vamos anular esse aqui com esse aqui. Vamos anular aqui esse menos 2tv com mais 2tv. E nós vamos ficar apenas com isso aqui. Vamos ficar com 1 mais v' é igual a 1 mais v ao quadrado. Sendo que esse 1 aqui, se nós passarmos ele para o outro lado, nós vamos ter que 1 menos 1 mais v' igual a v ao quadrado. Esse 1 aqui menos 1 é igual a 0. Nós vamos ficar apenas com esse que v' é igual a v ao quadrado. Então nós reduzimos o que era antes uma equação de Riccati em uma equação de variáveis separáveis. Então, com base nisso, nós vamos resolver aqui essa equação e vamos descobrir o resultado final dela. Agora resta apenas nós resolvermos essa equação. Nós vamos ter aqui que o v' ele é igual a dv sobre dt. Isso aqui vai ser igual a v ao quadrado. Agora nós vamos fazer aqui o meio aqui pelos extremos e nós vamos ter que o nosso dv é igual a v ao quadrado dt. Ou seja, se nós passarmos aqui dividindo, esse v ao quadrado vai ficar dv sobre v ao quadrado, que vai ser igual a dt. Com base nisso, depois de chegar aqui e isolar os termos semelhantes, nós só vamos integrar aqui de um lado, passar a integral de um lado e passar a integral do outro, e nós vamos descobrir o resultado final aqui da nossa equação. Quando nós integramos aqui 1 sobre v ao quadrado, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre v. Se você tiver dúvida aqui com relação às integrais, nós temos também aulas de integrais aqui no canal. Então visite lá e aproveite. Com base nisso, nós temos aqui 1 sobre v é igual à integral aqui de dt. Nós temos aqui um 1 multiplicado com dt, então a integral de 1 vai ser o próprio t. E depois disso nós colocamos aqui uma constante, mais c de constante aqui das nossas integrais. Eu não coloquei aqui desse lado, pois não necessita. Apenas basta colocar aqui na integral na parte aqui da direita. E com base nisso nós encontramos aqui a solução da equação. Mas nós ainda não chegamos no final, pois essa equação aqui está dependendo de v. E nós não queremos dependendo de v, mas sim aqui de y. Então nós sabemos, de acordo com o que nós fizemos anteriormente, que y, vou fazer aqui de azul, y é igual a t mais v. Ou seja, esse v aqui nosso, ele é igual a y menos t. Se nós isolarmos aqui esse v, quando nós isolamos ele, vamos logo salvar aqui esse v aqui. E quando nós isolamos aqui esse v, nós vamos ter que o v, ele vai ser igual a menos 1 sobre t mais c. Depois disso, quando nós colocamos aqui esse y menos t aqui no lugar do v, vai ficar y menos t igual a menos 1 sobre t mais c. E quando nós passamos o t para o outro lado, o y vai ser igual a menos 1 sobre t mais c mais t. E com base nisso, nós encontramos aqui a segunda solução. Então, isso quer dizer que a solução número 1, ou seja, o y de 1 de t vai ser igual a t, e o y de 2 de t vai ser igual a menos 1 sobre t mais c mais t. E com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.